Leitura diária da Bíblia, dia 80. Antigo Testamento, Números 11 para 4-35, Números 12, Números 13, 1 a 25. E o povo misturado que havia no meio deles teve um intenso desejo. Então os filhos de Israel voltaram-se, choraram, e disseram: Quem nos dera comer carne? Nós nos lembramos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, nada há, a não ser maná, diante dos nossos olhos. O maná era como semente de coentro, e sua cor como cor de bedelho. O povo se espalhava, e recolhia, e moía em moinhos, ou malhava em pilões, e o cozia em panelas, ou fazia dele bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia sobre o acampamento de noite, o maná descia sobre ele. E Moisés ouviu o povo chorar por suas famílias, cada um à porta de sua tenda, e o furor do Senhor se acendeu grandemente, também pareceu mal a Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Por acaso fui eu que concebi todo este povo? Fui o que o dei à luz, para que me digas: leva-o em teu colo, como uma ama leva um bebê de peito, a terra da qual juraste a seus pais. De onde eu teria carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso suportar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. E se assim fazes tu comigo, eu te rogo que me mates, se achei favor aos teus olhos, e que não me deixes ver a minha calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e traze-os à porta do tabernáculo do testemunho, e esperem ali contigo. E eu descerei e falarei ali contigo, e tomarei do Espírito que está sobre ti, e o porei neles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Porém dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes em ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dera comer carne? Certamente estávamos bem no Egito. O Senhor, pois, vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim, um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, e sintais repulsa dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Para que saímos do Egito? Então disse Moisés: 600.000 a pé é este povo no meio do qual estou, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e comerão um mês inteiro. Por acaso serão degoladas para eles ovelhas e bois que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes sejam suficientes? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Por acaso o poder do Senhor é curto? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E Moisés saiu, e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tomou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém ficaram no acampamento 2 homens, um chamado Eldade e o outro Medade, sobre os quais o Espírito também repousou, porque estavam entre os inscritos, mas não haviam saído à tenda, e profetizaram no acampamento. Então um jovem correu, e avisou a Moisés, e disse: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Josué, filho de Num,
assistente de Moisés desde a sua juventude, respondeu, e disse: Meu senhor Moisés, impede-os. E Moisés lhe respondeu: Tens tu ciúmes por mim? Bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. E Moisés recolheu-se ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E saiu um vento do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e deixou-as sobre o acampamento, de um dia de caminho de um lado e do outro, ao redor do acampamento, e quase 2 côvados sobre a face da terra. Então o povo se levantou e recolheu para si codornizes durante todo aquele dia, e toda a noite, e todo o dia seguinte. O que recolheu menos recolheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do acampamento. A carne ainda estava entre os dentes deles, antes que fosse mastigada, quando o furor do Senhor se acendeu no povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Quibrote-Hataavá, porque ali sepultaram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Hataavá o povo partiu para Hazerote e ficaram em Hazerote. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que havia tomado, porque ele havia tomado uma cuxita por esposa. E disseram: Por acaso o Senhor falou somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Aquele homem Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra, e logo disse o Senhor a Moisés, a Arão, e a Miriam: Saí vós 3 à tenda do encontro. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e pôs-se à entrada da tenda, e chamou a Arão e a Miriam, e saíram eles ambos. E ele lhes disse: Ouvi agora minhas palavras. Se tiverdes profeta do Senhor, lhe aparecerei em visão, em sonhos falarei com ele. Não assim a meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falarei com ele, e às claras, e não por figuras, e verá a aparência do Senhor. Por que pois não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Então o furor do Senhor se acendeu neles, e ele se foi. E a nuvem se afastou da tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e Arão olhou para Miriam, e eis que estava leprosa. E disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, porque loucamente o fizemos, e pecamos. Rogo que ela não seja como um que sai morto do ventre de sua mãe, com a metade de sua carne já consumida. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Rogo-te, ó Deus, que assares agora. Respondeu o Senhor a Moisés: Se o seu pai houvesse cuspido em sua face, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela esteja fora do acampamento durante 7 dias, e depois seja trazida de volta. Assim Miriam foi expulsa do acampamento por 7 dias, e o povo não partiu até que Miriam voltasse. Depois o povo partiu de Hazerote, e assentaram o acampamento no deserto de Parã. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens que reconheçam a terra de Canaã, a qual eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada um líder entre eles. E Moisés os enviou desde o deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor. E todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. Os nomes dos quais são estes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigiel, filho de José. Da tribo de Efraim, Ogeias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi.
Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para reconhecer a terra, e a Ogeias, filho de Num, Moisés lhe pôs o nome de Josué. Então Moisés os enviou para reconhecer a terra de Canaã, dizendo-lhes: Subi por aqui, pelo sul, e subi ao monte, e observai a terra que tal é, e o povo que a habita, se é forte ou débil, se pouco ou numeroso, qual é a terra habitada, se é boa ou má, e quais são as cidades habitadas, se de tendas ou de fortalezas, e qual é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há ou não árvores. Esforçai-vos, e colhei do fruto daquela terra. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E eles subiram, e reconheceram a terra desde o deserto de Zin até Reob, entrando em Rameite. E subiram pelo sul, e vieram até Hebrom, e ali estavam Aimã, e Sesai, e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, a do Egito. E chegaram até o ribeiro de Escol, e dali cortaram um ramo com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 em uma vara, e das romãs e dos figos. E chamou-se aquele lugar Vale de Escol pelo cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de reconhecer a terra ao fim de 40 dias. Novo Testamento. Luque 3:23 da manhã menos 38, Luque 4, 1 a 13. E o mesmo Jesus começou quando tinha cerca de 30 anos, sendo, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Não, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Judá, filho de Joaná, filho de Reza, filho de Zorobabel, e filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, e filho de Cozã, filho de Elmodam, filho de Er, filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mainã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Ubede, filho de Boaz, filho de Salmom, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Sirrugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Caimã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malélio, filho de Caimã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma naqueles dias, e terminados eles, depois teve fome. Então o diabo lhe disse: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito que não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo o levou a um alto monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo num instante. E o diabo lhe disse: Darei a ti todo este poder e sua glória, pois a mim foram entregues, e os dou a quem quero.
Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o pôs sobre a parte mais alta do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que mandará aos seus acerca de ti que te guardem, e que te sustentarão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Dito está, não tentes ao Senhor teu Deus. E quando o diabo acabou toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Provérbios 7:21 da manhã menos 27. Ela o convenceu com suas muitas palavras sedutoras, com a lisonja de seus lábios ela o persuadiu. Ele foi logo após ela, como o boi vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. Até que uma flecha atravesse seu fígado, como a ave que se apressa para a armadilha, e não sabe que está armada contra sua vida. Agora, pois, filhos, escutai-me, e prestai atenção às palavras de minha boca. Que teu coração não se desvie para os caminhos dela, e não andes perdido pelas veredas dela. Porque ela derrubou muitos feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para o Sheol, que desce para as câmaras da morte. Pai Celestial, viemos diante de Ti, refletindo sobre as lições da Tua palavra hoje. Assim como os israelitas ansiavam pelos confortos do Egito, ajuda-nos a resistir às tentações do nosso passado e a confiar na Tua provisão, da mesma forma que Jesus enfrentou a tentação no deserto. Guia-nos para discernir o caminho sábio, como adverte Provérbios, para que possamos andar em pureza e verdade. Fortalece nossa fé, Senhor, sabendo que nossa linhagem está enraizada nas Tuas promessas, e que possamos encarnar o amor de Cristo em tudo o que fizermos. Que a Tua bondade e misericórdia nos conduzam adiante. Amém.